Alguma vez você já sentiu uma gratidão imensa por alguém que já te livrou de alguma situação extremamente complicada e difícil? Que você chegou a dizer assim: eu não sei e nem teria condições de pagar esse favor. Graça e paz, querido, seja muito bem-vindo ao canal Fé que te Move. E eu quero compartilhar com você algo extraordinário, maravilhoso sobre a palavra de Deus. Então, copia essa mensagem no teu coração, guarda ela no teu coração, pois ela fará toda a diferença na sua vida. Então me acompanha nessa leitura que eu vou fazer aqui agora. E eu tenho certeza que você vai entender o sentimento de gratidão que houve aqui através dessas palavras. João capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mas esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor disse? Procuravam apanhá-lo em alguma armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelo mais velho, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Que leitura maravilhosa! E nunca será antiga ou repetitiva. Sempre soará atualizada. Aqueles fariseus, aqueles religiosos daquela época, trouxeram diante do Senhor Jesus uma mulher que foi flagrada em adultério. E eles, usando a lei de Moisés para justificar as suas ações, falou com o Senhor Jesus para que ele pudesse, assim, dar o seu parecer e dar o seu ok, porque Jesus jamais poderia contrariar qualquer lei escrita pelos antepassados, pelos profetas, por Moisés, tudo aquilo que fora dada por Deus para orientar o povo no passado. Mas Jesus, com a sua infinita sabedoria, Jesus se inclinou, ele começou a escrever ali, naquela terra ali, com o seu dedo, algumas coisas que são conjecturadas até hoje. Por exemplo, como o Senhor Jesus estivesse escrito ali os nomes daqueles líderes, daquelas pessoas que estavam ali querendo executar a lei de Moisés sobre a vida daquela mulher adúltera. E assim, descrevendo os seus pecados. Isso é uma conjectura. Mas o fato é que eles insistiram para que o Senhor Jesus deliberasse uma palavra
dando favor para as atitudes daquele povo. E eles queriam que Jesus entrasse em alguma contradição para tentar humilhá-lo diante das pessoas que estavam ali. E o Senhor Jesus fica de pé, olha para eles e diz o seguinte: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E repare no que aconteceu em seguida. Os mais velhos, ditos anciãos, foram se retirando daquele local, um a um. Provavelmente, aquelas pessoas que estavam ali acusando aquela mulher, eles viviam ali cometendo os pecados torpes da vida. A hipocrisia, a falsa religiosidade, a negligência com seus próprios parentes, o fardo pesado de uma religião que lhes impusera sobre as pessoas. E cada um olhou para o outro e disse: eu sei o que você fez. Se você disser que não tem pecado, você está mentindo, eu conheço você. E cada um foi se retirando dali. E talvez eles tenham visto o que Jesus escreveu ali no chão, também assombrou a vida deles naquele momento. E eles se retiraram dali. E o Senhor Jesus se dirige para aquela mulher dizendo: mulher, onde estão os teus acusadores agora? Algum deles te condenou? Ela: não, Senhor. Então eu não te condeno. Vá e não peques mais. Qual é a reflexão disso tudo aqui? O que o Senhor Jesus quer nos ensinar com essa leitura? O Senhor Jesus mostra o vazio estrondoso na vida do ser humano religioso, que usa um título de uma religiosidade, mas por dentro é hipocrisia, é falso, consome os prazeres do mundo, é algo incoerente, professam uma fé que nem mesmo eles acreditavam. E ele demonstra o seguinte: vocês querem ver o que é arrependimento de verdade? Olhem para essa mulher, porque os pecados dela foram expostos. A hipocrisia do pecado foi exposta. E agora ela receberá o perdão, a regeneração. E aquela mulher ficou tão grata. Aquele sentimento foi tão devastador que abominou o pecado que havia dentro daquela mulher. E ela passou a seguir o Senhor Jesus. Abandonou aquela velha vida, aquela vida maldita em que ela vivia, que já não existia mais acusadores sobre a vida dela. A hipocrisia, o pecado, as coisas medonhas e bizarras foram tratadas por Jesus e expelidas da vida daquela mulher, pelo perdão liberado do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus viu expostamente a fragilidade daquela mulher através do pecado que foi exposto. Mas aqueles homens que estavam ali, com os seus pecados ocultos, com a sua vida pecaminosa oculta, foi se retirando um a um, porque viviam uma religiosidade e não uma verdadeira libertação pelo Senhor Jesus. Talvez você entenda que alguém na sua vida fez um favor para você e você sabe o valor desse favor que foi feito. É a mesma coisa o que aquela mulher sentiu. O favor do Senhor Jesus a libertou de todos os pecados. Será que você é grato por Cristo existir? Será que essa verdade do Evangelho, ela
soa na sua mente, ela aquece o seu coração, faz com que você se sinta perdoado por Cristo. Faça com que você sinta-se que não existe mais acusador sobre a sua vida, porque Cristo liberou o perdão. Essa é uma boa pergunta para se fazer a si próprio. Será que você sente que Cristo perdoou a sua vida? Será que você passa na sua mente que há uma necessidade de você ser perdoado por Jesus? Então eu gostaria que você refletisse sobre isso. Se essa mensagem você compreendeu, se você concordou com ela, você pode deixar aí o seu like, pode se inscrever nesse canal e também você pode compartilhar com outras pessoas essa mensagem. O Evangelho, ele é sem firulas, sem amarras humanas. O Evangelho é nítido e claro quando o Senhor Jesus decide falar para as nossas vidas. Deus abençoe a sua vida e até a próxima leitura bíblica, se assim o nosso bom Deus permitir.